Então essa cura, ela depende do médico. Se for um médico de mente aberta, vai fazer uma diferença enorme. Isso depende do enfermo, que tem enfermo, não existe câncer incurável, existem pessoas incuráveis. Tem um enfermo que ele não quer saber de nada, ele não quer fazer nada. Ele quer que você injete alguma coisa nele e resolva o problema. E no caso do câncer não é assim. Entendeu? E depende do conhecimento disponível. O que eu quero dizer com isso? O médico pode ter a melhor das intenções, mas se ele não sabe que existe um exame lá na Grécia que pode detectar uma célula cancerosa que está circulando no sangue, etc., como é que ele vai pedir um exame que ele não sabe? Então, o conhecimento disponível é muito importante. E o conhecimento disponível fora da caixinha. Porque se eu ficar só estudando rádio, só estudando químio, só estudando cirurgia, eu não vou aprender nada que está fora da caixinha. Pelo contrário, eu quero ver o que está fora da caixinha. Porque o que veio até hoje está mostrando que não está funcionando. Se a mortalidade não diminuiu nos últimos 50 anos, eu já mostrei isso para vocês de vários modos aqui. Então, algo mais tem que ser feito. Você não pode se acomodar usando radioquímio e cirurgia. Você tem que ir fora da caixinha e ver o que está acontecendo. Quando você tem um médico de mente aberta, quando você tem um enfermo que assume a responsabilidade da doença, e quando o médico e o enfermo fazem uma parceria e o próprio doente, dono do câncer, começa também a pesquisar e trazer novidade, eu acho que o médico pode fazer uso do paciente para pesquisar para ele. Quem tem mais interesse em sarar? Quem está com a doença. Né? E hoje, com a disponibilidade da internet, está aí para todo mundo. Qual que é a prova do sucesso no tratamento de um câncer? Não é matar a célula cancerosa, é longevidade com qualidade de vida. Porque às vezes para matar a célula cancerosa eu acabo matando o paciente. Mas se o paciente fala assim, ó, tem 10 anos que eu tive um câncer e hoje eu voltei a trabalhar, não tem mais nada, etc e tal. Ele está com longevidade e está com qualidade de vida. Esse é que é o foco que nós devemos ter quando tratamos um câncer. Longevidade com qualidade de vida. Certo? Muito bem. Existe uma coisa chamada estresse pós-traumático, a gente chama em inglês de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Esse estresse pós-traumático é o seguinte: acontece alguma coisa desagradável na sua vida e aquilo não acaba ali. Aquilo vai para o seu subconsciente e fica te incomodando, às vezes, pro resto da vida, certo? No mundo animal, na natureza, quando um predador corre atrás de uma presa, se o predador pega essa presa e come, acabou a história. Mas se ele não consegue pegar essa presa, a presa não vai para casa e fica sem dormir porque o predador correu atrás dela. O predador vai atrás dela, ela pode fingir que está morta, isso é um jeito, paralisa, ou ela pode sair correndo e fugir, mas o fato é que depois que o predador foi embora, ela dá uma sacudida e continua a vida. Tá? Nós chamamos isso de carga alostática baixa. Você tem uma hiperexcitação, o predador te atacou, você tem constrição, dissociação, imobilização, normalização, e a vida da presa continua. Ela não vai ter que fazer psicanálise, ela não vai ter que fazer nada. No dia seguinte, ela está lá pastando de novo, do mesmo jeito. Se nós conseguirmos na vida fazer isso, e quando acontece uma coisa desagradável, deixa ela para trás, isso é uma carga alostática baixa, ou seja, um estresse de pouca repercussão. Só que, infelizmente, isso é exceção, isso não é regra. O que acontece geralmente é que o indivíduo, às vezes, por nada, uma preocupação, preocupado com a preocupação, eu chamo, ele desenvolve uma carga alostática alta. Ele tem um tônus simpático dele, aumenta. Então é assim, ó, tem a hiperexcitação, tem a constrição, tem a dissociação, tem a negação, tem a imobilização, tem a amnésia e o processo continua a nível inconsciente. E quando o processo continua ad infinito, a nível inconsciente, hormônios são alterados. Por exemplo, tem um hormônio chamado DHA,
que eu encontro, às vezes, aumentado num paciente, e ele não faz uso do hormônio, ele não tem suplementação, ninguém da família está fazendo, e de repente ele está com o hormônio aumentado. Aí você vai ver, ele tem uma síndrome pós-traumática. Então, esse paciente com essa síndrome pós-traumática, ele foi sequestrado quando criança, ele foi abusado fisicamente quando criança, ele foi assaltado um dia, alguém colocou um revólver na cabeça dele. Uma coisa que parece que não aconteceu nada, aí depois sumiu, às vezes começa a aparecer depois uma sintomatologia que tem a ver com isso. Você simplesmente jogou para debaixo do tapete, mas a sujeira continua lá. Então é muito comum você ver isso num paciente com câncer. Você pergunta para ele, e não aconteceu? Ah, aconteceu, fui assaltado, mas aquilo lá superei. Às vezes não superou, às vezes ele tem uma amnésia daquilo e aquilo foi para nível inconsciente. Então o médico, o profissional de saúde, ele tem que ter essa preocupação de ver o que está acontecendo por baixo, certo? O Dr. Carl Simonton, famoso, e colaboradores publicaram no British Medical Journal que mulheres que haviam vivenciado um evento altamente estressante tinham o risco aumentado para câncer de mama em 1.500%. 15 vezes o aumento. Foi publicado, o primeiro autor é o Cohen, no British Medical Journal em 1995. O Dr. Cohen e o Dr. Simonton. Carl Simonton. Então eles mostram o impacto que isso tem. E isso às vezes não é bem trabalhado nos pacientes oncológicos. Você quer se curar? Eu não posso lhe ajudar até que você ponha em ordem a sua mente, ou seja, a sua vida. Qual é o nível de caos que você vive? A pessoa aprende a viver com caos e ela acha que está tudo bem, mas ela paga um preço por isso. Tá? Então ela tem desarmonia familiar, ela tem desarmonia com os filhos, é uma problemática, tem problema com os sogros, o que for. Ou ela tem um relacionamento tóxico, ou ela trabalha num ambiente onde ela não está satisfeita e ela tem que ir lá, o pior dia para ela da semana é segunda-feira, onde tudo começa de novo. Certo? Se isso não for tirado da vida da pessoa, é a mesma coisa que pegar aquele peixe lá do rio contaminado, que você operou, tirou o câncer do fígado e jogar o peixe no mesmo Tietê, contaminado. Faz sentido? Então aqui eu tenho duas sugestões. Primeiro, dance como se ninguém estivesse observando. O que é isso? Não interessa o que o outro está pensando. O que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu. Você pode pensar o que você quiser. Se eu ficar preocupado com o que você está pensando, eu vou estar vivendo a sua vida e não a minha. Eu estou aqui para viver a minha vida, você está aqui para viver a sua. Eu não posso deixar a sua vontade interferir no meu viver. Então, a frase aqui que eu coloquei é: dance como se ninguém estivesse observando. Viva a sua vida. E segundo, trabalhe como se não precisasse do dinheiro. Eu sei que você pode precisar do dinheiro, eu sei que você tem que receber o salário no fim do mês, mas se você tem a atitude de quando você está trabalhando, você está pondo a sua criatividade, você está construindo algo que vai ajudar a melhorar o mundo, a sua criatividade está em ação, independente do dinheiro, você quer que aquilo saia bem feito, porque você quer que aquilo saia bem feito, não é porque o chefe vai reclamar, não, é porque você sabe o que está fazendo. Então, trabalhe como se não precisasse do dinheiro. Se você dança como se ninguém estivesse observando, se você trabalha como se não precisasse do dinheiro, você tem uma tranquilidade de espírito que lhe ajuda tremendamente em fortalecer o seu sistema imune. E com o sistema imune fortalecido, você está protegido contra o câncer. Deu para entender? Então isso tem que ser discutido com o paciente com câncer para ele mudar o modo como ele pensa. Porque se ele continuar pensando do mesmo jeito, ele vai voltar para o rio contaminado.